Consideramos que o planeta Marte possui 1/10 da massa da Terra. Planeta Marte possui 1/10 da massa da Terra. E um raio igual à metade do raio do nosso planeta. Se o módulo da força gravitacional sobre um astronauta na superfície da Terra é igual a 700 newton, na superfície de Marte Ora, quando se fala de força gravitacional, segundo Newton, a força gravitacional é aquela que existe entre duas massas, como a massa de um planeta e a massa de um corpo qualquer, que se atraem mutuamente com essa força, que é a chamada força de interação, que, como normalmente nós olhamos não para o planeta e apenas para o corpo, a gente costuma chamar de a força peso do corpo e dizer que peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade do planeta. Ora, falando da gravidade do planeta, segundo a gravitação de Newton, ela depende da constante de gravitação universal, da massa do planeta e da distância entre o objeto considerado e o centro do planeta. E repara que quando a gente fala dessa distância, a gente está levando em consideração a altitude em relação à superfície, mais o raio do planeta, que é medido até o seu centro. Isso é o que vai dar a distância total que aparece no cálculo da gravidade na gravitação de Newton. Detalhe é que a questão fala de corpos na superfície do planeta. O que muda é que se eu estou na superfície, então não tem a altitude e a distância considerada fica sendo o próprio raio do planeta. Nesse caso, então, se ele compara o peso do astronauta com o peso do astronauta na Terra, e comparar significa dividir. Se eu sei que peso é massa vezes gravidade, então o peso do astronauta em Marte, a massa do astronauta vezes a gravidade do planeta Marte. O peso do astronauta na Terra, a massa do astronauta vezes a gravidade da Terra. O detalhe é que existe uma diferença entre massa. A massa se refere à quantidade de matéria contida no corpo. Então a massa que eu tenho aqui na Terra é a mesma massa que eu vou ter lá em Marte. Vale para mim, vale para o astronauta. A massa é a mesma, mas como eu mudo de planeta, então muda a gravidade. Isso muda o produto mg, ou seja, pesos diferentes, mas massas iguais, ok? Fique esperto. Já então que o peso do astronauta não se modifica, a comparação entre os pesos depende da comparação entre as gravidades nos dois planetas. Nesse caso, a gravidade em Marte, a constante de gravitação, a massa de Marte e o raio do planeta Marte elevado ao quadrado, já que foi dito que o corpo está na superfície. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, porque na divisão aqui vai ficar uma divisão de fração. Então, constante de gravitação, a massa da Terra e o raio da Terra elevado ao quadrado. Colocando agora então os valores que nós temos, o peso do astronauta em Marte é o que eu quero descobrir. O peso dele na Terra, o enunciado disse 700 newton. Essa constante de gravitação vai desaparecer e eu vou ter a razão entre a massa do planeta Marte e a massa da Terra. E para organizar os raios, eu tenho o raio da Terra escrito em cima, o raio de Marte escrito embaixo, mas o mais importante, os dois estão elevados ao quadrado, então eu vou simplificar a minha vida elevando tudo ao quadrado.
Repara que quando o texto afirma que a massa de Marte é 1/10 da massa da Terra, nós poderíamos então entender que a massa da Terra é 10 vezes a massa de Marte. E aí a gente já evita mais uma fração para ter colocado dentro das outras. Da mesma maneira, quando o enunciado diz que o raio de Marte é a metade do raio da Terra, nós poderíamos interpretar o raio da Terra como sendo 2 vezes o raio de Marte. Sendo assim, com a massa da Terra 10 vezes maior e o raio da Terra 2 vezes maior, nós teríamos então o peso em Marte sobre 700, assim como 1/10 vezes 2 ao quadrado, 4. Podemos simplificar aqui esse 700 com esse 10 e finalmente o peso do astronauta em Marte, 70 vezes 4, 280. Peso é força, força no sistema internacional medido em. E para marcar 280, nós teríamos que dizer resposta correta, alternativa B de bola.